vamos continuar aqui com a sessão do imóvel virtual através do Miguel Mendes, que nos vai dar números do imobiliário de Lisboa, sempre interessante, sempre em movimento, não é? E aqueles que ninguém tem números para nos apresentar, porque passa quase tudo por ali e eles sabem mais que nós de imobiliário nesse aspecto, não é? Vou passar. Tomaram nota para... Depois volto. Boa tarde a todos, muito obrigado uma vez mais pelo convite da ASNIP para o imóvel virtual estar aqui presente. Eu trago-vos alguns números e dados estatísticos sobre o Distrito e os concelhos aqui de Lisboa. Espero que sejam do vosso interesse. Pelo menos para nós é sempre interessante conseguir perceber toda a movimentação que o mercado vai tendo dentro do nosso próprio portal, aquilo que os mediadores vão angariando e que vão disponibilizando a quem anda à procura de casa, e no seguimento das explicações que aqui foram ditas anteriormente pela Secretária de Estado, nós esperamos que também nós possamos ter um contributo para a sociedade, mas não o conseguimos fazer sem a vossa ajuda. Portanto, eu espero que isto possa ser interessante partilhar convosco alguns dados que estão por detrás das estatísticas. Falar-vos nos números que vos vou apresentar a seguir, sem vos dar nota do que é que o portal gera mensalmente, para nós não faria de facto sentido, porque a amostra é demasiado grande para poder ser ignorada e nós temos cerca de 5 milhões de visitas mensais ao portal de pessoas ativamente à procura de casa. Consideramos estes 5 milhões de pesquisas efetivamente levadas a cabo de qualquer tipo de propriedade e qualquer segmento de mercado. Sabendo que o imóvel virtual faz parte do grupo OLX, todos os anunciantes que por lá passam veem também os seus anúncios, na esmagadora maioria, transportados para a plataforma OLX, que tem mais de 30 milhões de visitas mensais. Mas esses 30 milhões são literalmente para tudo e mais um par de botas, sabendo que dos 30 milhões, e aqui é que é importante nós verificarmos, 18% são exclusivamente do setor imobiliário. Portanto, entre estas duas plataformas, nós falamos em mais de 10 milhões de visitas mensalmente feitas ao portal, onde as pessoas, de facto, tomam contacto com aquilo que são as propriedades disponíveis no mercado em determinado momento. E, importante de mencionar, o que é que, de facto, as pessoas que andam à procura de casa procuram, efetivamente, no portal. Os dados que nós temos, gostávamos de os ter de uma outra maneira, nomeadamente o real valor da transação, o que é que as pessoas pagaram, quanto é que foi a negociação, mas isso é o ouro do nosso mercado que dificilmente nós conseguimos aferir, mas aquilo que podemos partilhar convosco é perceberem o que é que efetivamente o potencial comprador procura para poderem canalizar não só o esforço do investimento, como para aqueles que estão na mediação pura, o esforço da angariação e disponibilidade ou disponibilização desses produtos ao mercado. Se olharem para as estatísticas, de facto, a maior parte das pessoas, quando se dirige ao portal, a pesquisa que faz é no sentido de encontrar imóveis disponíveis para adquirir. Um pouco na tendência daquilo que temos vindo a assistir, em que o mercado de arrendamento, se olhássemos para estes números há alguns anos atrás, era completamente diferente e tínhamos uma percentagem do mercado de arrendamento substancialmente maior do que temos neste momento. Ainda assim, é importante verificarmos que das vendas que são procuradas, a esmagadora maioria acaba por ir para o apartamento. De seguida as moradias e depois outras categorias de imóvel que acabam por não ter uma expressão tão grande, que estão inclusive sem gráfico aqui presente. Portanto, nós conseguimos perceber de que no distrito de Lisboa, isto é um pouco transversal a todo o país, a zona lá de baixo do Algarve, Faro, tem algumas nuances próprias também da atividade turística, porque estas métricas não são exclusivamente do mercado nacional, estão aqui dentro também todas as pesquisas que são feitas do mercado internacional, cerca de 10% de todo o tráfego do portal, mas aqui conseguimos perceber então que apartamentos e moradias é o que é mais procurado e o mercado de arrendamento com 32% acaba por estar também ele ativo. Dizer-vos que esta percentagem do mercado de arrendamento subiu ligeiramente nos últimos meses. Os dados estatísticos que aqui vos trago hoje reportam ao primeiro trimestre deste ano. Iremos ter outras sessões onde os números estarão um pouco mais atualizados. Conseguimos já verificar um pequeno aumento desta quantidade de percentagem do mercado de arrendamento face ao que tínhamos agora até ao final do primeiro trimestre deste ano. E se olharmos também aqui relativamente à venda, é importante perceber
Qual é a tipologia mais procurada? E aqui, para quem está no mercado, não existirão grandes novidades, porque vocês sentirão isso na pele, relativamente àquilo que as pessoas mais vos pedem para tentarem encontrar no mercado soluções que lhes sirvam. E, de facto, a tipologia T2 acaba por ser significativamente a mais procurada, seguida do T3. Se falarmos, e uma vez mais, recordo, estes dados são somente do Distrito de Lisboa. A título de curiosidade, porque é uma coisa completamente diferente daquilo que temos, os vossos colegas no Distrito de Faro veem a tipologia T1 praticamente exacta com a tipologia T3. Portanto, existe ali uma diferença muito grande entre mercados e há uma tipologia que aqui no Distrito de Lisboa praticamente não tem relevância, mas que lá em baixo tem, que são os T0, já aqui foram mencionados também. É interessante perceber. Se olharmos para as moradias, à partida também não haverá aqui grande surpresa, porque trata-se de um bem mais familiar, a tipologia mais procurada é um pouco maior e ganha então relevância a tipologia T3 e a tipologia T4. Curiosamente, também em comparação, existe, porque no mercado do Porto isto é muito parecido, é engraçado verificarmos isto, mas de facto no Algarve, que é outra diferença, as tipologias mais pequenas aqui também têm uma relevância significativamente maior face ao que temos no Distrito de Lisboa. Se falarmos no mercado de arrendamento, que está tão na berra neste momento por variedíssimas razões, e já aqui soubemos algumas, importa também perceber o que é que as pessoas de facto procuram, e procuram isto que vocês aqui têm. Apartamentos T2 é a tipologia mais procurada, seguida dos apartamentos T1, e se falarmos nas moradias, não existe grande diferença para o mercado da compra. A tipologia T2 de facto é mais procurada, seguida da tipologia T3. Aqui, se verificarmos, o T1 faz algum sentido procurar por força do valor do investimento. Aquilo que temos recolhido em algumas ações que vamos fazendo junto do público consumidor, das justificações que levam a que este tipo de pesquisa seja feita, a razão principal é que eu gostava de ter uma moradia, não tendo o plafond disponível para poder ir para tipologias maiores, porque não apostar e procurar em tipologias mais pequenas. Também, a título de curiosidade, dizer-vos que no Distrito de Lisboa existem 2 concelhos que representam praticamente metade de todas as pesquisas efetuadas no portal. E isto é importante perceber porque, para os agentes económicos que estão ligados à área do imobiliário, perceber quais são os concelhos de maior valia, não na questão da oferta, mas sim na questão da procura, poderá levar a que o investimento possa ser feito nessas zonas em detrimento de algumas das outras que pudessem eventualmente até estar na sua ideia em fazê-lo. Portanto, tomar nota do que é que o potencial comprador procura, onde é que procura e que tipo de imóvel procura, permite que toda a gente trabalhe de uma forma mais assertiva, naturalmente não deixando os outros concelhos de lado, mas para aqueles que lá estão, se tiverem a oportunidade de realizar negócios nos concelhos mais procurados, a probabilidade de sucesso acaba por aumentar também na mesma proporção. E, por fim, dar-vos aqui nota de uma coisa para nós é interessante. Dizias há pouco que não temos o ouro, que é saber o valor real das transações, mas temos algo que também ajuda no posicionamento dos novos imóveis, que tem a ver com o asking price. O valor principal, ou valor primário, pelo qual o imóvel nos aparece no portal, e nós acompanhamos depois a variação entre o primeiro valor daquele anúncio, as suas movimentações em termos de redução ou de aumento de preço, para encontrarmos uma métrica mediana sobre o valor de metros quadrados e o valor de pedido de valor de venda que é apresentado dentro do portal das várias categorias. E é isso que está para partilhar convosco, é dar-vos nota de que, como vos falei, estes dados são do início deste trimestre, a tendência de regulação do valor de venda dos imóveis continua a existir, em zonas dentro de Lisboa de uma forma mais significativa do que outras, mas nós conseguimos perceber que a variação dos valores nos últimos meses tem sido em alta, como toda a gente sabe, dentro dos valores que aqui temos espelhados. Atingimos um valor em fevereiro médio de 446 mil euros para os apartamentos e de 709 mil euros para as moradias. Volto-vos a dizer que isto é ao nível do distrito. Quando começamos a analisar as coisas numa visão mais específica ao nível do concelho, os valores acabam por também alterar e, se formos ao nível das freguesias, então muito, muito diferente. No que diz respeito ao mercado de venda, com esta distribuição, vocês conseguem por aqui perceber, e trouxemos isto no mapa para ajudar a posicionar os valores. Lisboa e Oeiras são os concelhos com os valores mais altos no que diz respeito aos apartamentos. A diferença é significativa e, se olharmos para o valor mais baixo, entre os 232 e os 597 mil euros, existe aqui uma daquelas bastante grande em concelhos que são limítrofes
entre si. Isto é engraçado perceber, uma vez mais, onde é que o investimento pode ser feito para perceber quando a colocação do imóvel aparece no mercado, onde é que eu consigo colocar. Volto-vos a dizer que isto são valores médios de pedido de valor de venda. Okay? É o asking price que nós recebemos no nosso portal. Se, por outro lado, falarmos no que diz respeito às moradias, é interessante perceber que a movimentação a nível geográfico acaba por ser totalmente distinta, em que, por exemplo, a zona de Cascais acaba por aparecer aqui, não será também surpresa pelo valor dos imóveis que lá temos, acaba por aparecer numa posição verdadeiramente de destaque face a alguns outros conceitos que a nível dos apartamentos são bastante mais fortes. Dar-vos aqui nota de uma curiosidade. Nós vamos sempre realizando uma série de estudos de mercado, alguns são feitos internamente por nós, outros são encomendados a empresas externas para conseguirmos perceber variedíssimas coisas, vários valores. Que tipo de imóveis é que as pessoas procuram? Qual é o intervalo de valores que as pessoas procuram? Qual é o tipo de oferta que existe face a essa mesma procura? Qual é o interesse do potencial comprador relativamente a uma determinada zona geográfica do país? Se procura naquela zona geográfica do país, mas é residente numa outra, portanto, vamos fazer uma série de estudos ao longo do ano. Um dos últimos que foi feito e que diz respeito à opinião sobre os residentes nas suas zonas de moradia, de morada, surtiu este efeito, que tem a ver com isto, se funcionar. Deixa lá ver. Ok, muito bem. Classificação dos distritos por parte dos residentes com a sua sede morada nestas zonas, colocou Lisboa numa 10ª posição. As perguntas que foram feitas, e era por checklist, acabava por tentarmos perceber onde é que nós também podíamos fazer algum tipo de movimentação de ações de marketing junto desta amostra, destas populações. E foi interessante perceber que, em termos de acesso, segurança e ensino, foi o que mais valeu a Lisboa para ter esta posição mais ou menos a meio da tabela, e aquilo que prejudicou um posicionamento melhor acabou por ser o estacionamento. Percebemos porquê, ainda hoje foi difícil chegarmos cá e conseguir estacionar como deve ser e rapidamente. Depois temos o custo de vida, também é fácil perceber, Lisboa é uma das capitais europeias de maior custo de vida e de bens, e depois, por fim, a limpeza, e isso foi alguma surpresa para nós. Ainda que, se olharmos para as restantes respostas, percebemos que o norte do país acaba por estar de parabéns, porque a maior parte das cidades do norte aparecem muitíssimo melhor colocadas do que aparecem estes aqui em Lisboa. Okay? Isto é uma mera curiosidade que nos interessa partilhar convosco a título de interesse. E, por fim, dar-vos nota de uma ação que o Imóvel Virtual começou a levar a cabo em meados deste ano. Estamos a dar uma academia sobre a capacidade de retirar a melhor performance possível, não só do portal imovirtual.com, mas também das redes sociais e dos motores de busca, nomeadamente da Google, em que vamos fazendo esta academia em vários pontos do país. Tivemos casa cheia aqui em Lisboa, tivemos também no Porto, felizmente. Vamos estar agora, dia 4, em Faro, onde nós abordamos parte destes temas que aqui trouxe para partilhar convosco, mas depois outros temas também importantes e de uma forma mais minuciosa para conseguirmos garantir àqueles que connosco trabalham como é que conseguirão atingir o maior número de leads, porque no fim e ao cabo, enquanto mediadores, aquilo que mais vos importa é a captação do cliente, a captação de uma lead qualificada, que é um grande desafio que nós temos diariamente, o posicionamento dos vossos próprios anúncios e angariações e, no final de contas, que o negócio seja realizado, e isso é aquilo que nós, de facto, tentamos proporcionar. Portanto, se porventura tiverem interesse, as inscrições estão disponíveis, podem fazê-lo através do e-mail e depois receberão o link direto, e toda a gente, literalmente, seja ou não cliente Imóvel Virtual, está convidada a estar presente nesta academia. Portanto, eu gostava de vos convidar, de vos agradecer, Francisco, uma vez mais, José também, o facto de nos terem convidado. Está bom? Muito obrigado.